Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema padronizando a nossa vida. Quais áreas precisamos padronizar na nossa vida? Eu creio que você tem áreas que você quer melhorá-las, que você quer implementá-las. E de repente é um aspecto profissional, de repente você quer aprender uma nova língua, né? Você de repente é bilíngue, fala inglês, mas quer aprender francês, espanhol, alemão, mandarim. Enfim, cada um de nós estabelece um projeto de vida, tem uma estratégia para chegar lá, para que a gente se torne então um padrão, né? De repente lá no trabalho, de repente no casamento. E nós estamos aqui abordando algumas orientações que Paulo deu a Timóteo para que ele se tornasse um jovem padrão. Timóteo é um moço, um discípulo de Paulo. Paulo é mentor dele, discipulador dele. E Paulo, então, quer ajudá-lo para que ele se torne um melhor jovem, um melhor líder da igreja, um melhor ser humano, um melhor cidadão deste mundo. E ele escreve, então, duas cartas para Timóteo. Nós estamos lendo um texto da primeira carta, no capítulo 4, versículo 12 a 16, e na mensagem passada falamos sobre o primeiro aspecto que Paulo disse para Timóteo que ele tinha que padronizar, que era o aspecto aí da palavra, da fala, né? Abordamos no programa próximo passado. E hoje nós vamos abordar aí mais duas orientações que Paulo deu a Timóteo e que nós estamos extraindo de Timóteo, capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, versículo 12 a 16, que diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, né? Ou pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, viu, Timóteo? Seja um exemplo. Você que me ouve, você que me assiste, somos chamados, né, a ser exemplo para os fiéis. E aí Paulo diz: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, ele está mandando uma carta, ele está num lugar, Timóteo está no outro, e ele vai lá até Timóteo, né? Mas diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros, de outros líderes da igreja daqueles dias. Seja diligente nessas coisas, seja cuidadoso, né? Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Então Timóteo já era discípulo de Jesus, tá certo? Mentoreado por Paulo, mas Paulo está dizendo: olha, nós somos chamados a uma caminhada para frente e para cima, para cada vez mais a gente se pareça com Jesus. E para se parecer com Jesus, a gente tem que estar parando arestas, tem que estar observando o que precisa ser mudado. Paulo continua dizendo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Ele não fala atente bem para a vida do outro, atente bem para a sua vida, vê o que tem que ser corrigido, né? E para a sua própria vida e para a doutrina, o ensino que você tem recebido. Perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, atentando para a sua vida, né, cuidando da doutrina, cuidando da fala, daquelas questões lá, você vai salvar tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem. Então Timóteo, ele está liderando um povo, a intenção é que esse povo seja salvo, né? E salvo do quê? A gente, quando vai ler na Bíblia, você pode se perguntar: precisavam ser salvos do quê? O grande problema nosso, querido, é que muitas pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas em si mesmas. O grande problema do ser humano, que foi o grande problema do Adão e da Eva, é o desejo da autossuficiência, o desejo de querer ser independente, ser o dono do próprio nariz, gerir a própria vida sem ter que prestar contas, né? O Adão e a Eva, depois comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles receberam o que receberam, né? Mas, evidentemente, o que os motivou, entre os vários motivos, um deles foi o quê? Não, se a gente for conhecedor do bem e do mal, a gente vai ser igual o Eterno, igual o Criador, não vamos precisar mais dele, vamos poder fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, da forma que a gente quiser. E tem gente que continua assim ainda hoje, né? A pessoa não quer prestar conta para ninguém, a pessoa quer ver do jeitão dela. E nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo, não era diferente. Timóteo está pastoreando uma congregação, uma comunidade, Paulo está supervisionando ele, abrindo outras, etc. e tal, e essas pessoas, assim como eu e como você, elas tinham problemas, né? Elas tinham problemas, e todos nós temos problemas, e nós, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais bacana, uma vida mais legal, uma vida mais produtiva, uma vida onde a gente seja fonte de bênção para os outros. Eu sei que tem gente que só quer bênção para si, e isso é um problema, né? Egoísmo, é um pecado isso. Paulo, ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você tem que ser padrão dos fiéis, então você tem que cuidar, né, de como você vive. E ele
dá aí algumas instruções. A primeira, nós falamos na semana passada, no programa próximo passado, que é sobre a questão da palavra, a questão aí da fala. Uma outra orientação que está bem visível aqui no texto, Paulo diz para Timóteo, olha, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis da palavra, e ele também coloca uma outra palavrinha, no procedimento. Porque não adianta você falar, não adianta eu falar e a gente proceder de forma diferente, tá certo? Não, você pode deixar, querido, eu estou comprando esse carro seu, né? Eu vou pagar ele, vou dar uma entrada de X e vou te dar mais meia dúzia de parcelas do valor Y. Aí você faz isso com o indivíduo que você está fazendo um negócio com ele, ele sabe que você é discípulo de Jesus, ele sabe que você é crente, né? E aí você faz esse negócio sabendo que você não vai ter lá condição de realmente cumprir com aquilo que foi acordado, com aquilo que foi prometido, com aquilo que você disse. Querido, Paulo está dizendo, olha, Timóteo, tem que ser padrão na fala e também no procedimento. O seu procedimento ele tem que respaldar aquilo que você falou, tem que dar suporte para o que você falou, para que as pessoas vejam que há verdade em ti, para que as pessoas vejam que você realmente é um discípulo de Jesus, né? Você é alguém que está seguindo nessa vida, sabendo que no pós-vida existe uma continuidade, onde muita coisa vai ser implementada, onde muita coisa vai continuar sendo aprendida e ensinada. Mas para que a gente chegue lá, tá certo? Do outro lado, um pouco melhor, um pouco mais parecido com Jesus, a gente tem que cuidar da fala e tem que cuidar do procedimento. Paulo também diz o seguinte, olha, você tem que cuidar da forma com que você ama as pessoas. 1 Timóteo 4,12, uma outra orientação dele, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e no amor. E aí, Paulo escreve um texto magistral na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, acho que a partir do versículo 4, onde ele nos traz lá um poema a respeito do amor, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não se exaspera e por aí vai. É um texto maravilhoso, lê na sua casa. E ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem que ser padrão no amor também. O amor que você tem pelos outros tem que ser um amor parecido, tá certo? Eu não vou dizer idêntico, porque a gente está nesse processo de tornar o nosso amor idêntico ao amor de Deus. Mas Paulo diz, tem que ser um amor parecido com o amor de Deus. Eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Mas nós somos chamados a amar como Deus amou. E isso vai acontecendo, querida, à medida que nós vamos galgando degraus mais altos ou mais profundos de intimidade, de amizade e de comunhão com Deus. E Paulo está pegando Timóteo, um moço, um jovem, que vive num tempo onde as paixões do mundo são atrativas, como hoje o são, mas ele fala, olha, você tem um compromisso, um comprometimento com Deus através de Jesus, mediante a palavra, e o Espírito que vive em você te impulsiona para que você coloque a palavra em prática, né? E a palavra, ela quer orientar você no modo com que você fala, no modo com que você procede, no modo com que você ama. Meu amado, se você é crente em Jesus, discípulo de Jesus, e de repente você não conversa com a sogra, ou não conversa com o sogro, ou de repente você não conversa lá com fulano, com beltano, ou com cicrano, e de repente você até tem razão, humanamente falando, para isso, né? Olha, eu sei que você tem razão, humanamente falando, para isso, mas olhando para a Bíblia, nós não temos razão, porque de repente a pessoa cometeu um pecado, vamos dizer assim, para contigo, o sujeito pisou na bola, enfiou o pé na jaca em relação a um procedimento contigo, mas você também, eu também, muitas vezes falhamos com os outros, nós também falhamos. Então nós precisamos, o que Paulo fala assim, nós precisamos cuidar da gente mesmo primeiro. Eu cuido de mim mesmo primeiro, tá certo? Tomo cuidado com o que a palavra de Deus ensina, com o que eu profiro de fala no dia a dia e com o que eu tenho de ação também no dia a dia. E Paulo vai um pouquinho além, aprofunda mais. Olha, não basta só cuidar da fala, do procedimento. Tem que cuidar da forma com que você ama. E a forma com que devemos amar é a forma com que Jesus amou e ensinou. Morrendo lá na cruz, Pai, perdoa os pecados dessas pessoas aí. Tem misericórdia, tem compaixão deles, Senhor. E nós somos chamados a esse amor. Nós somos chamados a esse procedimento. Nós somos chamados a essa fala. E aí, é bom que você então medite, que você faça uma introspecção, uma avaliação da sua vida e você então descubra o que é que precisa ser padronizado para que você se pareça mais com Cristo Jesus, que é o sumo exemplo da bondade, né?
e de tudo aquilo que deve ser imitado por cada um de nós que somos seres humanos e que estamos palmilhando nesse mundo. Pastor, eu não estou nem aí com Cristo, né? Não estou nem aí com o cristianismo, enfim, até ateu eu sou, agnóstico. Querido, com todo respeito, a gente pode ser ateu, pode ser agnóstico, a gente pode ser o que a gente for, né? Deus nos fez livres, mas acredito que todos nós precisamos olhar para Jesus e ver o exemplo de vida que Ele deu e que Ele nos chama a viver e a ser. Então, apesar de cada um de nós termos nossas falhas e nossos defeitos, bom seria que procurássemos colocar a nossa vida, né, na trilha, no caminho que Jesus já palmilhou por nós e que Ele mesmo disse ser a porta e o caminho, para que a gente se pareça cada vez mais com Deus e a gente viva num mundo onde a paz, o amor, a harmonia, a igualdade, a fraternidade, esses valores que estão em voga aí, não só nos nossos dias, mas há tanto tempo, né? E que são valores do reino de Deus, para que a gente os viva. E para isso, precisamos buscar padronizar a nossa vida à vida daquele que, mais uma vez eu digo, é o exemplo para cada um de nós, que é Cristo Jesus. E Paulo, preocupado com isso, escreve uma cartinha para Timóteo, falando: Timóteo, sei que você é novo, né, que você é moço, eu sei que você tem suas dificuldades, seus problemas, mas como mentor, como discipulador eu quero te ajudar. Querido, você tem um amigo, um discipulador, um mentor, alguém que você abre o seu coração, que você busca socorro, né? Que você busca ajuda para que você seja salvo, de repente, de uma má palavra que você está querendo proferir, de uma má ação que você, de repente, está pensando em fazer? É importantíssimo que você tenha alguém que caminhe contigo ao longo do palmilhar por essa vida. Alguém que ame a Deus, que ame a Jesus, que seja possuído pelo Espírito de Deus e que se esforça por colocar em prática no dia a dia o que a palavra de Deus ensina. Gente assim, sem dúvida alguma, pode te ajudar em muito. Tá certo? Nesse programa, nós eu procuro, assim como tantos outros discípulos de Jesus que eu conheço, nós procuramos cada vez mais nos parecermos com Jesus, para que de forma humilde, né, a gente possa ajudar aqueles que ainda estão com algumas dificuldades que nós já tivemos a alegria de, pela misericórdia e pela graça do Senhor, vencer. Minha intenção é que você vença as dificuldades, os problemas que te distanciam de Deus e que te distanciam do outro ser humano. Esse texto de Paulo, essa carta de Paulo a Timóteo, sem dúvida alguma, é orientativa, instrutiva e pode tornar você sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Não só isso, pode levar você a ajudar outros a serem salvos da sua vida vã, né? Da sua maneira estranha, de repente tão distante de Deus e do próximo, com que a pessoa de repente está vivendo, porque está centrada em si, vive egoisticamente. Meu amado, minha oração é que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, aqueles que lhe são caros, para que todos vocês encontrem em Jesus e nos discípulos de Jesus apoio, né, orientação, para que juntos a gente padronize a nossa vida e a gente chegue a Deus mais parecido com Ele. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. A gente vai para os apoiadores agora, eu volto já para orar com você e por você. Até já, fique com os apoiadores. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Macpel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Macpel você encontra produtos de qualidade com garantia e ótimos preços. Macpel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida.
E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora, ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora, Potenza, fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67 34220375 ou 9972 1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Muito bem, queridos, estamos já de volta depois dos apoiadores. Quero mais uma vez deixar aqui a minha gratidão lá para o Masa, da Masa Publicidade. E quero convidar você que me assiste, né? Temos chego até a sua casa pela TV Grandourados, você tem assistido de repente aí pela internet. Se você tem uma empresa, se você quer nos ajudar, nos dar um suporte para que a gente mantenha o Falando de Vida, para que a gente implemente ainda mais esse programa, entre em contato comigo pelo 81254991, eu te faço uma visita e a gente oferece para você a parceria, né? Você divulga a sua empresa aqui, você contribui conosco aí mensalmente para que a gente implemente ainda mais esse programa. Eu quero nesse momento agora também orar com você e por você, pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o derramar do amor dele sobre a sua vida e seu coração, para que você, nós, para que cada vez mais nos pareçamos com Jesus, para que cada vez mais vivamos uma vida, né, padronizada aos valores e, acima de tudo, ao exemplo que ele deixou para cada um de nós. Curve a sua fronte, vamos falar com o Papai do Céu. Papaizinho querido, nós te damos graças pelo privilégio e oportunidade que temos de mais uma vez adentrarmos a tua presença em oração. Te damos graças por cada vida, Deus, que temos alcançado através do programa Falando de Vida, seja pela TV Grandourados, canal 6, seja, meu Deus, meu Pai, pela internet. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos telespectadores, levando-os a crescer, ó Deus, nessa caminhada com Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha na mente e no coração de cada um e nos leve a estarmos ajustando a nossa vida aos valores ensinados e vividos por Jesus e por outros discípulos dele. Papai querido, derrama sobre nós graça abundante, amor e misericórdia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, meu amado, minha querida, Deus vos abençoe. Tenha um dia, uma semana, um mês, um ano de vitória e de bênção no Senhor. Até o próximo programa, eu espero poder mais uma vez chegar até a sua casa. Fique com Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.